Alô. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Parece que não tomaram café, estão dormindo ainda, mas é com muita alegria, né, que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse projeto integrador e agradecer às nossas autoridades aqui presentes, nossos convidados, por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco, né? Então a gente está muito feliz por vocês estarem aqui, tá? Muito obrigada. Os alunos aproveitem, né, bastante a oportunidade que vocês estão tendo, né, a experiência que vocês vão ter aqui hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Vou deixar com a Luzia para a Luzia dar sequência. Bom dia, pessoal. Bom dia, primeiro A. Bom dia, segundo A. Bom dia, convidados. Eu vou fazer assim só um esclarecimento, porque o primeiro A e o segundo A já sabem o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu convidei algumas pessoas da minha estima e assim que atendem ao objetivo do nosso trabalho, mas no convite eu não consegui explicar todos os detalhes do que nós vamos fazer aqui hoje. Então, o Colégio Dom Pedro I é uma escola de ensino médio. Desde 2023, ela passou a ser uma escola de tempo integral, e por ser uma escola de tempo integral, houveram mudanças na grade curricular, nas disciplinas que a gente oferta aos alunos. E essas mudanças foram acontecendo e agora as mudanças concluíram, e o ensino médio paranaense de tempo integral tem na sua grade curricular algumas disciplinas que pertencem ao itinerário formativo de linguagens, que é o nosso caso. Essas disciplinas, elas fazem parte de um projeto integrador e tem como objetivo maior fomentar o protagonismo juvenil e a construção da identidade do jovem paranaense. Então, partindo desses objetivos, eu e a pedagoga Rosalina, nós estudamos o material, as orientações referente à aplicabilidade desses componentes curriculares, dessas disciplinas que atendem a esses objetivos. E depois de muito estudar e receber orientações, fechamos o nosso projeto integrador junto com os professores. Então, vou apresentar para vocês os professores que vão fazer parte dessa viagem com a gente, que é a professora Eliane Eugênio, da disciplina de Arte e Arte do Paraná, o professor Jonas Raimundo, que é da disciplina de Geografia, História, Geografia do Paraná, História do Paraná, Filosofia, Sociologia e Cidadania, Filosofia e Análise de Textos Filosóficos, e a professora Bárbara, que é da disciplina de Língua Portuguesa, que trabalha com o componente de leitura e produção de textos. E todas essas disciplinas que eu disse fazem parte desse projeto integrador. E todas elas, de alguma forma, vão trabalhar com suas respectivas turmas, no sentido de fazer acontecer o projeto que nós estamos dando início hoje. Então, a gente precisava de organizar uma ação com os alunos e com os professores que desse início ao projeto integrador do Colégio Dom Pedro I. E aí, estudando material, falando de identidade, falando de protagonismo, eu pensei, nós precisamos, eu, cidadã santo-inaciense, enxergo que nós precisamos construir, reconstruir, fortalecer a nossa identidade de cidadãos de Santo Inácio e cidadãos paranaenses. Então, só para vocês entenderem onde vocês se meteram hoje, Leonir, Jéssica, Jurandir, Valmir, Brenda e Luiz Fernando. Hoje nós organizamos uma mesa redonda, depois nós vamos começar a mesa redonda do nosso jeitinho, sem muita formalidade, então fiquem à vontade. Por que nós vamos começar com a mesa redonda? Porque a gente sempre fez as visitas, a gente fez as ações, né, desde que eles estavam no Fundamental 1, mas agora eles precisam de bagagem para eles começarem a caminhada. Então, o nosso objetivo é trabalhar primeiro esse armazenamento de conhecimentos para eles começarem. Nós temos várias ações depois, nós vamos conhecer a região, a micro-região, né, professor Jonas? Depois a macro-região, e vamos concluir com uma atividade de final de ano, para, no final, após a última atividade, mostrar
para a comunidade escolar do Colégio Dom Pedro I, qual foi a nossa caminhada de 2026, no sentido de construir essa identidade e fortalecer o protagonismo desses alunos. E no ensino médio integral, existe a premissa da construção da cultura escolar. A nossa ideia, o nosso sonho, o nosso objetivo é que isso se torne uma atividade que faça parte da cultura escolar. Então, que ela não aconteça só 9 de julho de 2026. Aconteça todos os anos, com todos os primeiros e segundo anos, e que isso se torne, assim, uma característica dessa instituição. Para isso, o primeiro ano A e o segundo ano A estão aqui em 2026, o ano que vem terão novas turmas, e nós teremos, assim, agora, eu sei que eu tenho o apoio da Secretaria de Cultura, porque o Valmir e o Jurandir trouxeram até reforço hoje aqui, então nós temos, assim, possibilidade de construir com esses alunos muitas coisas boas, contar a nossa história, conhecer a nossa história e mostrar para todo mundo que o Paraná existe e aqui tem jovens protagonistas, certo? O professor Jonas, no momento da mesa redonda, vai conduzir, né, Jonas? Fala. Mas eu gostaria de convidar, então, as pessoas que receberam o convite especial para fazer parte da mesa redonda, para sentar ali, e vou dizer por que eu os convidei. Eu vou começar pela professora Jéssica. Fica de pé, Jéssica, vem aqui. Você pode escolher um lugarzinho para você ali. Essa, primeiro A e segundo A, é a professora Jéssica Barion. Ela é professora de Geografia, trabalhou nesse colégio em 2019, 2020, que foi quando eu a conheci. E, Giovanni, a professora Jéssica me fez me apaixonar pelo Paraná, né? E eu quero que ela hoje conte um pouquinho da experiência dela de viajante pelo Paraná, porque foi assim que a gente fez a nossa amizade e que ela me ensinou muitas coisas. E eu quero que ela deixe assim uma sementinha de curiosidade, de sonho, de vontade com vocês. Fica ali, Jéssica, depois você fala. O Valmir e o Jurandir. O Valmir é meu parceiro assim de empreendimentos desafiadores desde muito tempo, né, Valmir? O professor Jurandir Teixeira Machado, ele é professor de História, hoje ele está na Secretaria de Cultura e Turismo, mas faz parte da minha história de vida também, pela experiência que ele tem, pelas histórias que ele conta e pelo incentivo que ele dá para os sonhos acontecerem no nosso município. Então, tem bagagem para mostrar para a gente e incentiva todas as ações que a comunidade faz no sentido de construir a nossa identidade. Então, por isso que eles foram convidados para participar. E o Silnir, porque é empreendedor e porque reconta a nossa história num contexto bem atual. Você faz uma coisa que eu acho muito interessante, que é trazer para o hoje aquilo que aconteceu, de uma maneira contemporânea, e quando a gente vai lá, a gente já viveu a experiência de levar os alunos lá, você fala com eles numa linguagem que eles entendem, que é acessível e que fica na memória. Você viu aqui que a gente já estava aqui trocando figurinha com o Luiz sobre isso. Então, por isso que eu pensei, estudando os materiais, conversando com a minha parceira de jornada aqui, a pedagoga Rosalina, e com os professores. Então, essa primeira parte, alunos, nós organizamos. As próximas, vocês, como são protagonistas da história de vocês, vão ser chamados para botar a mão na massa, para botar uma mochila nas costas e conhecer o Paraná. Tá bom? Jurandir, Valmir, Junir, por favor. Isso. Eu vou pedir para depois o Valmir apresentar eles. Então, o Valmir já trouxe reforço para nós hoje. Pessoal, vamos aplaudir os nossos. Então tá. Meninos, vocês estão à vontade. A mesa redonda, eu já falei para vocês o objetivo delas, né? E agora, quem quer fazer, dar início? Valmir, eu acho que eu vou escolher você. Beleza. Bom,
Eu, como a Luzia disse, eu nasci aqui em Santo Inácio, eu amo essa cidade de paixão e assim como ela e como vocês, eu adoro desafios. Antes de eu falar, Luzia, eu gostaria que o Luiz e a Brenda se apresentassem, pode ser? Parte da nossa equipe da Cultura e Turismo ali. Prazer. Eram eu. Agora não tem. Já pouco já apaixonado local aqui. Eu sou uma grossense, certo? Mas agora dora para esse projeto da IN. Vão dar continuidade num processo aí. O turismo ele se faz com todos, né? Então é por isso mesmo que essa caminhada aí. Bom dia, meu nome é Luiz Fernando, eu estou de turismo, graduação, sou mestre em Universidade Federal do Paraná. Meu papel aqui na cidade é exatamente pegar, professor, essa riqueza, transformar todo esse que a gente atrativo produto. Fiquei muito feliz com o projeto caminhando, porque é muito importante que vocês entendam a riqueza que aqui é nível mundial. Não é nem nível de Paraná, nem nível de Brasil, é nível mundial. E depois vocês exatamente o porquê disso dentro do turismo, principalmente como oportunidade para vocês que estão saindo, né, aí do ensino médio, indo para a graduação, por que não em ser um empreendedor do turismo? Tudo isso tem caminhado muito bem, liderado aqui pela prefeitura, pelo nosso amigo Valmir, pelo secretário Jurandir. Vocês estão vendo que papel, porque o papel meu é exatamente essa união. E a gente entender. E como se unir já com o empreendimento, já está fazendo tudo. Chegada de uma profissional, de uma psicóloga, só tem a poder participar e entender. Tá aí nessa debate com você. Aproveitar. Bom, aí foi apresentado para vocês a equipe municipal, liderada pelo mestre aqui, né, Luzia? Nós conhecemos bem o Jurandir. E eu estou diretor de turismo. O turismo no Paraná, enquanto instituição, é recente. Há 3 anos foi criada a Secretaria Estadual de Turismo e veio de cima para baixo. O Estado exigiu que todo município deveria ter um representante. Se não fosse secretário, obrigatoriamente teria que ter um diretor. Daí para frente a gente começou a estruturar formalmente. Graças a Deus a prefeita nomeou o Jurandir secretário. Daí para frente a gente traçou metas. O Luiz é um velho conhecido aí das andanças e das reuniões. Tive a felicidade de apresentá-lo para o Jurandir e a Geni. Cara, Luzia, a Geni já encampou o projeto. Daí para frente foi uma sequência. Chamamos o Sionir para participar, chamamos o Vicente, chamamos a Larissa e outros mais empreendedores. É o caso que o Sionir deve falar lá do Diego, conhecido como Buzina. Hoje ele é guia de pesca, implantou-se lá a visita dos barcos e está um sucesso. Trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo aí ao longo desses anos. E dentro dessa premissa, a gente
A gente, como o Luiz disse, a gente trabalhou o nosso mote. Nós temos aqui a redução dos jesuítas de Santo Inácio Mini. Itaguajé tem a redução de Nossa Senhora do Loreto, um patrimônio mundial, como foi falado aqui. E a gente trabalhou o mote e implantou esse mote, que é a Terra das Missões. E como é história, nós tivemos a missões jesuítica, ninguém vai mudar a história. Daí para frente a gente vem incentivando as artesãs, todo e qualquer evento que promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura, a gente bota lá o dia 19 tem o Ciclo Turismo Terra das Missões, e a gente está batendo para que, como vocês, os alunos, vão descobrir o porquê a Terra das Missões. E é isso. Ainda bem que você falou para me falar antes do Jurandir, Luzia, quem vem depois. Deus pediu para eu fazer a mediação, então vamos lá. Eu gostaria que vocês dissessem, essa galera aqui, por que é importante a gente saber a nossa história. Quem vai começar? Bom dia a todos. E começar, eu quero dizer que eu fico. Ali. Quando eu trabalhava aqui, nós resgatando a história está resgatando. Naquela época já tinha. Mais tarde, professor, a história foi contada. Nós temos um museu municipal criado pelo que estava pelas peças históricas. Então, a história está contada. Já foi feito. Agora, o que falta? Exatamente a parte final ali. Promover o turismo. Não adianta você ter um patrimônio só para nós. Fica no museu, para os pesquisadores curiosos, interessados em ciência histórica, a população conhece. As pessoas têm só de Santo Inácio. Não só vocês viram que vocês. Nós somos daqui. E os demais. Isso chama turismo. Estamos aqui. E o que falta é exatamente o turismo. A história está. Falta para o turismo. Nós vamos ter agora todo um trabalho lá, começando. Elétrica, tem um museu na cidade, trilhas lá, loja, feito. Histórico. Promover turismo. Quem tem que promover? Nós. Nós, poder público, nós, empreendedores, nós temos nós, biólogos, estão participando. Esse é o trabalho nosso, como antes disso, fazer que as pessoas conheçam, venham conhecer. Promover por quê? Curiosidade não. Para promover o desenvolvimento da cidade. Trazer mais investimento para a cidade. Eu diria que pessoas que venham aqui visitar, todas as pessoas, você viaja pelo mundo, Brasil pelo mundo, cidades turísticas, é diferente. Cresce mais, envolve mais, tornam conhecidas. Precisa que pessoas do local valorize. Chamando você, alunos, ensino médio, participar dessa corrente. Uma corrente de valorizar o que nós temos aqui. Nós temos alguma coisa que foi dita aqui que é diferente. Bem disse, digo, só tem poucas no mundo. Aqui nós temos Santo Inácio Mini e a Loreto. Projeto jesuíta do país, vestígios. Valorizar, como o Rio Grande do Sul valoriza o Grená, a Argentina valoriza, como o Paraguai valoriza,
trabalho da Secretaria de Turismo, da Prefeitura, dos mais que eu já citei, promover esse. Eu fico a qualquer questionamento. Meu nome é Seu Nir, não sei. Eu tenho uma agência de turismo há 11 anos e emissiva, sempre levei o pessoal para fora e agora estou com um empreendimento, trazer o pessoal para Santa. Pergunta da Luzia, parabéns Luzia pela iniciativa, a dela e todos que estão envolvidos aí na escola, um grande passo aí para o início da reativar, de trazer a história ao conhecimento de todo cidadão. A pergunta da Luzia é bem pertinente. Por que nós temos que conhecer a história? Vamos falar, vamos ser práticos? Ganhar dinheiro. Conhecendo a história, você tendo conhecimento, você consegue criar ideias, você consegue empreender. Nós temos, como diz o Luiz, que é um especialista em turismo, nós temos isso aqui na mão. Aí o pessoal fala, lá só tem um monte de mato, está abandonado. Por quê? Porque nossos administradores anteriores, e agora eu quero dar uns parabéns que está trazendo aí para a flora, aí, investindo no turismo, não deram tal valor para esse conhecimento. Então, vamos ser práticos, vamos conhecer para ganhar dinheiro. Vocês estão na época, já começar a pensar no futuro de vocês. Eu sei que a maioria já está pensando de empreender, do que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou estudar. Então, você tendo conhecimento, aparecem ideias e você consegue empreender. Eu acho, bom, a Luzia já me apresentou, né? Então, pelo que foi falado aqui, gostei muito ali, falou que resgatando a história já foi resgatada. Muito bem colocado aqui, falta é o promover o turismo, porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Bom, como também já foi falado, Santo Inácio tem coisa que é mundial. Por vários motivos, acabou se perdendo um pouco de explorar esse patrimônio histórico que aqui em Santo Inácio existe. Porque existe coisas parecidas em outras partes do mundo e que são muito visitadas, muito conhecidas, muito exploradas turisticamente. Então, como o seu Nir falou, falta o quê? Ganhar dinheiro em cima disso. Quando eu morava aqui, eu e o meu marido, nós conversávamos muito sobre isso. A gente ficava até inconformados. Por que Santo Inácio não explora o turismo, o potencial turístico que ele tem? Nós passamos aqui 3 anos e aí a gente andando, conhecendo outros lugares. Depois agora, eu tive a oportunidade de ir para fora do país, morar fora do país. E lá eu vi que Santo Inácio tinha a faca e o queijo na mão e não aproveitava. Então eu estou muito feliz, tá? Por essa iniciativa, por estar resgatando e promovendo o turismo aqui em Santo Inácio de uma forma de levar desenvolvimento para a cidade, para levar cultura, conhecimento para outras pessoas e ganhar dinheiro em cima disso. E vocês, como jovens empreendedores, eu sei que na idade que vocês estão, muitos de vocês não saíram daqui da região ainda. Porque eu, na idade de vocês, eu também nunca tinha saído da cidade que eu morava. Então, só que daí às vezes vocês pensam que o mundo de vocês vai ser só esse aqui para sempre. Mas não vai. Não vai se vocês não quiserem. Então, a importância de conhecer a história
é de ampliar os horizontes de vocês. De saber que aqui vocês têm um potencial e vocês podem buscar ver outras coisas fora e empreender em cima disso, tanto financeiramente, mas pessoalmente também. Depois, em outras oportunidades, se tiver, a gente vai conversar como fazer isso. Enquanto vocês jovens ainda, tá? Mas como que eu faço isso? Então, a gente vai tentar trazer possibilidades, ideias, porque é possível. É possível. Às vezes a gente não abre a mente. Tem muita coisa aí para ser explorada, e trabalhada. Eu gostei do que você disse, senhor, de ganhar dinheiro, porque assim, não é só para a gente ficar, mas é para a gente construir futuro, é disso, né? É para a gente se tornar uma pessoa melhor, dono do nosso nariz, das nossas ideias, né? É para isso que a gente está aqui. E quando a gente começou a estudar o material dessas disciplinas integradoras, eu, Luzia, me vi assim apavorada. Como que eu vou botar isso em prática, né, Rosa? A gente vai começar um trabalho diferente, só tinha 2 cadernos dessa grossura para a gente ler. Eu mostrei para vocês, mostrei primeiro e segundo ano. E daí, olhando para aquele material, olhando para o nosso chão, a ideia surgiu, os professores apoiaram, a gente vai começar. Agora a Jéssica falando, que ela pode dar outras dicas para nós, porque eu vou ficar de pé, que sou muito baixinha. Qual é o nosso objetivo? Primeiro A e segundo A e professores. A partir de hoje, segundo semestre, começar a fazer as nossas trilhas. Micro-regionais, macro-regionais, né, até o nosso horizonte lá. Como eles são 2 turmas, o segundo A, esse ano vai ser a turma que mais a gente vai mexer. Um dos preceitos dessa disciplina é que eles aprendam saída. Sai da sala, sai da cidade, pesquisa, pergunta, anota, investiga, né? E aí vai construindo conhecimento. E depois, quando a gente tiver que dar o retorno, quando nós formos dar o retorno para a comunidade escolar, do que foi que nós descobrimos ao longo da nossa caminhada, a gente vai, aquele pai que vier aqui ouvir vocês, aquelas pessoas que virem aqui na escola ouvir as nossas histórias, vão ficar curiosas e a gente vai espalhando a semente. Essa é a ideia. Então, tudo que vocês ouvirem deles, pensem, do meu jeito, como que eu posso me apropriar disso e usar isso para eu crescer e para eu fazer diferença no lugar onde eu vivo e onde eu estiver. Como eu conheço vocês, primeiro A e primeiro B, quando eu ouvi as vozes aqui, eu já fiquei pensando, porque a gente já viu eles em ação, o que o fulano pode fazer, o Brian vai gostar mais disso, o Max vai gostar mais daquilo, quem mais aqui que eu já fiquei pensando, o Rian vai gostar mais de fazer isso, a Júlia vai gostar mais de fazer outra coisa, porque eu enxergo vocês, agora vocês precisam se enxergar. Porque eu acho que foi isso que o Sr. Nir fez, eu gostaria que você contasse, Sr. Nir, como foi que você chegou ao empreendedorismo turístico? Como foi que você trilhou esse caminho? Porque você também fez um caminho. Ouçam a história dele. Foi o conhecimento. Foi o conhecimento. Você sobre a história. Fui me apaixonando. E quando veio a pandemia, parou. O turismo emissivo para fora parou. Não sei se vocês lembram. Quase 2 anos. E aí eu falei, bom, e aí veio aquela moda de ir para o sítio, não é isso? Todo mundo queria isolamento. Eu falei, já sei. Se eu não consigo levar, eu vou trazer. Como eu já estava apaixonado pela história, falei assim, eu quero as margens do rio Paranapanema. Aí Deus abençoou, eu consegui comprar aquela propriedade, as margens do rio e vizinhos do sítio arqueológico. E eu falei assim, através dessa história, eu vou começar o empreendimento. Já chegaram para mim e falaram, Cine, para com esse negócio de índio aí, rapaz. Agora vocês imaginem o meu empreendimento sem os índios,
sem os guaranis. É apenas um restaurante na beira do rio. Agora não, agora é o Recanto dos Guaranis. Nós temos uma história a vivenciar lá. E como o Luiz falou, nós temos uma história mundial. Eu e Jurandir estivemos visitando algumas reduções no Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul, e eles nos informaram que os espanhóis e os portugueses visitam muito aquelas reduções. Por quê? Porque é a história deles. E os europeus, eles têm fome por conhecimento. E eles vêm visitar as reduções. Então, nós temos que desenvolver para trazê-los para cá também. Porque, como o Luiz disse, nosso Santo Inácio aqui, nossas reduções, é um turismo mundial. Não é local, não é estadual, não é, mas sim mundial. Primeiro eu vou contar um pouco de como é a minha percepção de viagem, né? Como que também vim de escola pública. Na idade de vocês, eu também achava que viajar era algo muito distante da minha realidade. Porque sempre via a viagem como algo muito caro, como algo muito longe, só pessoas assim muito ricas que conseguem fazer viajar. Só que eu sempre achei fascinante essa questão de conhecer outras realidades, de ver o mundo com os meus próprios olhos. Porque uma coisa é você ouvir alguém te contando algo sobre algum lugar. Outra coisa bem diferente é você ver com os seus próprios olhos. Então a Luzia, ela vendo eu falar das minhas andanças, de alguma maneira despertou nela a vontade dela ver com os olhos dela. Ela comentou comigo que foi a questão da Ilha do Mel, por exemplo, porque a Ilha do Mel é meu lugar preferido, meus lugares preferidos no mundo. Eu fui para alguns países, conheci vários lugares e ainda continua sendo a Ilha do Mel aqui no Paraná, um lugar que eu tenho carinho muito grande. E falando disso, acabei convencendo a Luzia a ir conhecer. Mas de que forma? É muito longe? Não. Minha forma de viajar sempre foi muito econômica. Comecei a viajar por perto, conhecendo o que eu tinha próximo a mim. Fila nas costas, né? Fazendo da forma mais econômica possível. Flui. Dormir em quartos compartilhados, né? Que aqui se chamam hostels. Flui. Levar o seu lanche para não gastar fora. Até agora, né? E para você ir ampliando o horizonte. Até eu chegar, né? Trabalhando, crescendo e conseguir desenvolver a forma de viagem que funciona para mim. E aqui, quando eu morava aqui em Inácio, eu tinha aquele negócio de ficar olhando o que tinha perto para eu ir final de semana. E aqui a questão do rio me chamava muito a atenção, porque eu gosto muito de turismo de natureza. Mas que eu seja professora de história, de geografia, eu gosto de turismo de aventura, eu gosto de natureza, eu gosto de coisas assim. E eu ficava assim, um pouco indignada, um pouco frustrada, que aqui em Santo Inácio tem o rio, e aquilo não era explorado turisticamente. Eu não conseguia ir no rio, aproveitar o rio. Eu não tinha uma propriedade ali próximo, eu não tinha um barco, eu não tinha nada. Mas eu queria aproveitar a beleza natural daqui. O que eu fiz? Eu comprei um botinho, caiaque inflável, e ia para o rio entrando por propriedades privadas. Até então não tinha um acesso público para eu poder ir chegar e colocar o meu caiaque no rio. E ali eu ia com o meu caiaquinho no rio e explorava, né, aqui a região. Eu e o meu marido, comprei um snorkel, entrava na água,
conheci ali as ilhas, é um pouco arriscado até, só que a gente ficava indignado porque aquilo não era, não tinha uma trilha demarcada, porque ali não tinha um acesso, porque ali mais pessoas não estavam fazendo o que eu estava fazendo, porque era uma forma. E se eu gosto daquilo, outras pessoas podem gostar também, explorar a natureza que tinha. E muito, 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 muito me alegra em saber que isso agora está funcionando. E vocês vão ver o turismo em Santo Inácio ser visto de uma outra forma. Trazer pessoas, até por vocês, região, de explorar o que vocês têm aqui com olhos que vocês nunca nem imaginavam. Porque quem aqui já pensou em fazer uma trilha aqui em Santo Inácio? Levanta a mão. Uma pessoa aqui pensou nisso. Mas por que outros não pensaram nisso antes? Porque às vezes acostuma com uma realidade que às vezes essa realidade não precisa ser aquela. Porque eu vim de fora e senti essa necessidade aqui em Santo Inácio. Agora vocês vão ter a oportunidade de ver isso crescer e se desenvolver aqui, para que futuramente Santo Inácio possa vir a ser um lugar de receber pessoas, desenvolver o comércio, desenvolver o artesanato, o turismo local, rural, né? E vocês fazerem parte disso de várias formas. Sejam como pessoas que vão empreender, que vão trabalhar nisso, como guias, como donos de propriedades, como pessoas que vão trabalhar em toda a cadeia produtiva que o turismo ele proporciona, ou para pessoas que vão usufruir disso. Né? Então, aqui na região, nós temos também outras coisas que também dá para explorar e agregar. Então, eu acho que. Não sei se você quer mais alguma coisa. É permitido. O que ocorre que hoje você vê muita coisa mesmo, rio, conta o que? Caco de tem uma casa lá agora vai ser usado. Tá? Vai fazer dieta de você não vai coisa. Você pode. E vocês agendam com a professora Josi? É até bom ir com guia, né? Você que viaja muito, porque o guia sabe a história. Você aproveitando o gancho da professora aqui, ela tá bem interessante a fala dela. E isso eu aprendi com o Luiz. Como que a gente traz o visitante aqui? Nós temos o patrimônio, nós temos os atrativos, temos o rio. A gestão do Jurandir vem se preocupando em fazer uma rampa de acesso pública, porque infelizmente ainda só nas pousadas ou particular que é lá no Sionir. Mas são detalhes que passam despercebidos. Por exemplo, para você trazer o turista aqui, peraí, o hotel é bom? Graças a Deus, temos o hotelzinho aqui. E quem viaja muito, geralmente os casal traz os pets, mas vem cá, e se o pet ficar doente? Não, eu tenho 2 clínicas veterinárias. Eu tenho a ONG. E assim a gente vai criando. E recentemente a prefeita instituiu a unidade 24 horas, porque o turista fala, e se eu passar mal? Onde eu vou? Agora, mais recentemente, ela trouxe o batalhão, porque o cara que vem fala assim, e segurança? E assim, junto com o Jurandir, foi se criando toda uma infraestrutura para que agora a gente comece a colher frutos. O senhor está dizendo que tem gente ganhando dinheiro com isso. Aí foi um trabalho de formiguinha também lá no Vicente, tem um monumento lá dos índios. Ele se tornou nosso portal de entrada, porque o cara fala, por que tem esses índios? Está almoçando, ele conta, olha, fala da casa do pioneiro, fala da casa do museu.
E a professora foi muito feliz que a gente não gosta do que não conhece. Depois a gente trouxe um vídeo aqui, vocês que são trilheiros, professora, vocês vão conhecer a trilha do Adelino, um lugar fantástico. Quem já foi? Já foi lá, Luzia? Inclusive ainda, se pegar ele espelhado, Rosa, ele ainda dá uma bênção, porque ele é devoto de São Francisco, lá com a água natural. Então são atrativos que a gente vem fazendo ao longo, junto com a Jurandir e a administração. Bem, eu vou ser bem rápido, bem breve, cedo. Mas é o seguinte, se estudarem história, o Brasil, lá no começo, essa parte do Brasil pertence ao Tratado de Tordesilhas. Essa parte do Brasil, Paraná, Guaíra era um centro de concentração. Guaíra, cidade de Guaíra, de Guairá, né? Era um centro de concentração espanhola. Cidade espanhola. Estavam ocupando aqui, igual os portugueses ocuparam o litoral do Brasil. Também. E os padres iam pelo Rio Paraná, depois o Rio Paranapanema, daram reduções. As reduções. A redução vem de juntar. Então, aqui vivem espalhados em aldeias. Estavam para ensinar o cristianismo. Junto com o cristianismo, estava a cultura europeia. O cristianismo e a cultura europeia. Bom, e aqui teve uma redução. Por que os índios lá na entrada? Para representar isso aí, você tem de um lado, português do outro. Contato do português com o índio. Guarani. Tem um padre aqui na entrada. Padre representa a jesuítas. Padre da Companhia de Jesus, que é a companhia formada por Inácio de Loyola, que é hoje o Santo Inácio de Loyola. Deu nome à religião. Porque o Bandeirante? Porque eles expulsaram os jesuítas. Aqui no Paraná tinha, segundo a história, 13 reduções de jesuítas. Parte dos rios. Aí, no Rio Paranapanema. E só que todas foram destruídas. Por quê? Eles resolveram fugir. Antes dos bandeirantes atacarem, faziam terra arrasada mesmo. Pegavam, matavam os mais demais, eles levavam. E a índio. Então, veja bem, ele representa o bandeirante, ele tem o nome da pau aqui. Bandeirante que fosse ele mais preto, né? Destruiu as. Já concluímos. Falamos de turismo aqui, só que o turismo, para bombar, é que as pessoas vivam o turismo, incorporem o turismo. Aí quem são as pessoas? Alcionir, Jurandir, é a população. Quando alguém chegar aqui, fazer essa pergunta, é aquele índio lá. Vocês precisam saber por quê. Esse bandeirante, quem é esse bandeirante? Quem é esse padre? Precisa vocês saber. É muito oportuno, a escola está fazendo. Envolvendo vocês. Vocês que vão desenvolver o turismo aqui. Vamos
dando a ideia. A população. Quem é a população? Vocês. Outra coisa, só para me encerrar. Vocês já ouviram? Nós ouvimos. Turismo é coisa de alguns centros. Perto de nós aqui. Londrina. Sul. Nós imaginamos turismo em lugares. O turismo pode estar em qualquer lugar. Desde que, o turismólogo me corrija se eu estiver errado. Desde que tenha um atrativo, às vezes os atrativos não são verdadeiros, criados. Pensam que esse atrativo é importante e vale a pena. Eu gosto de citar, só para citar a nascente do Rio São Francisco. Bom, 4 horas de 4 alto da Eia. Dourado, por exemplo, festa do rodeio que não existe. Está de Barreto. Está numa festa. Dá 1000 exemplos. Nós temos aqui. Só valorizar. E descoberto já está. Valorizar o que nós temos e trabalhar. Porque moeda de ouro, fundo do oceano. Como que é seu nome, o menino que fez a pergunta ali? Max, já que você agustou a sua curiosidade, converse com a professora aí, vai lá no sítio do seu Nir, no painel da porteira dele, vocês já viram lá? Lá você vai ver a história em- pintada por um grafiteiro, né, seu Nir? E lá você vai entender todo o processo da Mata Virgem, da ocupação jesuítica e da expulsão. Também é parte da história. Bem interessante lá. Eu quero fazer uma pergunta para o profissional ali, para a psicóloga também. Vocês que são formados na área, né? Os geógrafos trabalham, né, com aquele conceito de fatores locacionais. Vocês olhando para nós, ó Santo Inácio, vamos dizer assim, mas para a nossa região, com esse olhar profissional que vocês têm, vocês veem ter explorado na nossa região nesse sentido? Porque realmente, às vezes, o senso comum vê um potencial, mas não consegue ver a partir do conhecimento mais aguçado acadêmico de vocês, né? O, o profissional ali, que eu esqueci seu nome, Luiz Fernando, né? Você vem lá da Federal de Curitiba, então, estratégica, a nossa profissional da turismóloga também. Como que vocês veem não só Santo Inácio, mas a região com fatores locacionais que estimulem tanto o empreendedorismo, que a começar aqui pelo seu NIR, como também nossos jovens que estão na escola, que vão estar no mercado. Baixo. Baixo, mas como eu expliquei para vocês, talvez até o nosso estava já aqui.
caso do atrativo urbanos quanto as que ela vai só no atrativo da população. Vários exemplos de cidade pequena. Uma das cidades mais tal. Algum momento foi sendo colocados atrativos negócios. Então, nosso tem batido bem. Aí ali, gasolina, perguntaram: "O posto tem a ver com isso? A farmácia tem a ver com isso?" Igual antes do somos o quê? Lógicos, nós cidades de o ambiente, não é tá só na caso do turismo, várias a estrutura pública, a estrutura física, beleza, que vocês falaram aqui, a do Show de bola. Boa pergunta, professor. Sendo um pouco interativo, permitam. Alguém aqui conhece Rosana? Município de Rosana? Alguém já foi lá? Já foram lá? Massa. Passearam de barco em Rosana? Fizeram passeio de barco? Olha só, eu cresci em Rosana, em Primavera. Eu, assim prudente, cresci aqui. Então, algo em comum que é o rio. Vejam vocês, gente, em 2004, quando a Unesp chegou, a gente começou um trabalho lá chamado Natur, Natureza Turística de Rosana. E a gente falava, olha, gente, aqui a gente pode fazer passeio de barco. Olhava para mim e falava assim, você Lu, chama de Lu, Lu Calango. Tá maluco, Calango? Aqui o pessoal só vem para pescar. 2004. Hoje você vai em Rosana, sabem a potência do passeio de barco. Então as pessoas passaram a acreditar. Aquele momento, gente, Rosana poderia ter passeio de barco, por isso que pareça. Beleza? Então, tendo aqui em comum, né, professor, essa analogia, você comentou sobre Curitiba, né, que eu fiz um mestrado em Curitiba e fiz um master em promoção da cidade turística lá em Barcelona, na Espanha também. Como bem a Brenda falou, de Curitiba, gente, Curitiba na década de 80 não era turista. Também ninguém acreditava que Curitiba poderia ser uma das cidades, sem dúvida alguma, que recebe turismo no meio da semana, as pessoas visitarem, fazer turismo de lazer. Olha só que interessante. Vou interagir mais um pouco. Leonir, quantas pessoas você recebeu lá desde quando você abriu o seu empreendimento? Foi ali no... Faz quanto tempo que você abriu? 6 meses apenas. Quantas pessoas mais ou menos você recebeu lá? O total eu não tenho, mas por final de semana em torno de 500 a 600 Gente, pessoas. 600 pessoas estão indo lá no seu NIR. Por final de semana, almoçar e doido para fazer alguma coisa. Tanto que o que nós fizemos primeiro para ativar aqui outra fonte de riqueza de vocês, que é o passeio de barco. Então, como vocês já estão fazendo esse trabalho de resgate, o secretário Jurandir já bem colocou, e ele, como é um apaixonado pela história,
O Valmir é um apaixonado por Santo Inácio, que eu conheci ele nas andanças aí, todo mundo, né? Ele levantando a bandeira. O empreendedor acreditou, começou o trabalho, gente. Pessoas, quantas pessoas lá não querem bateria? A professora falou. Então, eu vou responder dessa forma inteira. É exatamente esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é aproveitar o DNA de vocês, isso em produto turístico. Porém, gente, vamos lá, nós estamos no meio do processo, né? Ali para finalização desse, vamos dizer, dessa aplicação do que eu chamo de turismo fora da caixa. Então, já vou ser bem prático, como falou no começo. Se vocês se interessarem em ser por exemplo, anfitrião, professor, né? Aprender e absorver tudo que os professores estão trazendo para vocês aqui dessa riqueza e falar assim, opa, agora eu quero mostrar isso, eu quero que as pessoas entendam isso, quero receber por isso. É o que a gente chama de formatar uma experiência turística. A gente consegue fazer isso semana que vem, se vocês quiserem. Depois que vocês absorverem esse conteúdo, então a gente está aqui para ajudar vocês a serem empreendedores. Olha só que interessante, a gente conversou com, como que é o nome daquele rapaz que foi lá, que tem a marca de roupa aqui, vocês devem conhecer? Marca de roupa. Hã? O Júnior Cabeleireiro. É o Júnior, e vocês conhecem o Júnior ali, da barbearia? A gente conversou com ele, eles estão começando a fazer, pensando em fazer camisetas já conceituais, utilizando essa história, gente. Olha só que interessante a pergunta que o amigo lá fez. Por que que tem essas coisas? Quantos anos você tá? Desculpa. 17 anos, olha só. Até então, não tinha esse entendimento. Olha que interessante. Essa riqueza que vocês têm. Então, assim, fiz tudo isso já para aproveitar o embalo. Respondendo de forma prática, professor, com certeza, gente, vocês têm aqui em Santo Inácio e na região um potencial enorme, potencial, né, porque já existe, o próprio museu de vocês recebe muitas pessoas aqui. Então, há potencial de vocês sim, só que uma coisa importante, que aí vem as minhas andanças por aí também, forma ordenada, forma profissional. Por quê? Porque também estragar o ambiente é muito fácil. O turismo ele tem um lado positivo, só que ele também tem um lado negativo. Por exemplo, Barcelona, onde eu morei, moradores estão expulsando turistas. Por quê? Porque foi de forma desenfreada. Então, quando você fala em, olha, mas lá não pode ir, né, no centro, na parte histórica, e aí o Jurandir bem coloca, olha, pode ir, desde que seja agendado, com limite de pessoas. Então, gente, vocês têm um futuro, professor, aqui muito grande, exatamente pelo conjunto da obra. Por quê? Porque temos empreendedores funcionando, temos passeio de barco, temos hotel, tem agora uma turismóloga dentro do setor, o município está recebendo da CTG um recurso para poder tangibilizar, vamos chamar assim, né? Ter estruturas. Então, gente, eu não vejo outra coisa a não ser um bom futuro para vocês aqui. E é muito importante esse papel que vocês estão tendo assim, para desenvolvimento do nosso município, não apenas em o fato da história, mas também eu acho que nós temos que perceber que algo já estava implantado aqui na região nossa, não apenas Santo Inácio, não um fato histórico, mas também o potencial que nós temos sobre a pesca. Muita gente conhece Santo Inácio, não pela história, mas também pela pesca. Eu trabalho aqui no colégio há 34 anos. Eu trabalho na prefeitura há 35 anos. E contato com funcionários lá de Curitiba, lá do Tribunal de Contas. Assim, sobre a prestação de contas do nosso município, tratando da prestação de contas. E uma oportunidade, entrei em contato com um funcionário do tribunal, precisava resolver uma questão do município. E ele perguntou, de onde você é? Não, eu sou de Santo Inácio. Ah, Santo Inácio, eu conheço Santo Inácio.
Mas conhece como? Não, eu aprendi a pescar em Santo Inácio. Mas e de onde que é o senhor? Não, eu trabalho aqui em Curitiba, mas a minha família é de Arapongas. E eu vim aqui pescar com meu pai na propriedade do Donda, lá do seu Alípio. Ou seja, então, ele, na infância dele, ele já tem guardado na memória Santo Inácio. Se você perguntar para outras pessoas que moram em outras cidades, tem como referência Santo Inácio o quê? O rio. Tá? Então a gente tem que aproveitar também não apenas a história, mas também paralelo a isso, implantar também assim, pousadas de pesca, o turismo voltado ao rio, tem que estar sendo implantado. Mas mais importante também, a implantação de uma identidade para o município. Essa identidade. Tá? Voltado tanto ao turismo histórico, como também ao turismo náutico. Tá? Isso aí tem que ser bem, porque isso vai... como eu sou pescador também, gosto de estar na beira do rio, o que acontece? Todo final de semana, pescador que bom que é, já pensa o seguinte, o que eu vou fazer no final de semana. Não é nem questão do mês que vem, é no final de semana. E todo bom pescador pensa nisso. Isso traz o quê? Traz dinheiro. O pescador gasta com isca, o pescador gasta com bebida, o pescador... Mas é exatamente isso. Não, mas é exatamente isso que a gente tem que aproveitar. O pescador gasta dinheiro à toa. Ele não está se importando pelo peixe. O pescador não se importa pelo peixe. Tá? Ele quer saber de estar o quê? No ambiente ali no rio. Tá? Então nós temos que valorizar o investimento que o senhor Nir está fazendo. Tá? Porque ali já é uma referência. Ah, eu vou lá em Santo Inácio. Opa, eu já tenho onde ir. Como o pescador, ele já vai encostar lá, ele vai lá na lanchonete, vai no restaurante. Só para dar uma colaboração, já está em andamento já a identidade de Santo Inácio com a pesca. O Buzina já faz um trabalho muito bacana. Até você, acho que o Buzina, eu conversei com a Silvia, esposa do senhor Nir, antes do Buzina fazer parte lá do projeto. Eu falei, ó, Silvia, vocês estão perdendo um rapaz aqui, eu tenho um Buzina, ele conhece toda a beira do rio, agrega ele para vocês. E eu cheguei pro Buzina, a Silvia vai precisar de gente lá, você é o cara. Nem o senhor Nir estava sabendo, mas sim, eu que já mais ou menos dei uma situação. Eu falei um exemplo lá pro menino aqui, ó. Tomás. Exemplo, eles têm uma mina de dinheiro lá na beira do rio. Então, o Buzina já tem onde tem uma casa para aluguel, ele faz pescaria também com o pessoal paga, ele fica o dia inteiro com o pessoal pescando. E complementando também a pergunta do Jonas, o que tem, que pode, de atrativo no nosso município, eu estive com o Buzina, nós ficamos 2 dias correndo o rio Paranapanema e procurando pontos turísticos. Nós catalogamos 17 pontos turísticos no rio Paranapanema. Inclusive um deles, que é o mais bonito e mais próximo ao Recanto, não só o mais bonito, como mais é o rio Inácio. Ele é super preservado, inclusive nós até apelidamos de Pantanal Paranaense. E quando eu falei para o Buzina, eu falei, o pessoal tem que ver isso aqui. Eu já fui para Bonito, já fui para vários lugares no Pantanal. O Rio Santo Inácio não perde para nenhum desses lugares. Tem outro ponto turístico, para cima um pouquinho da pousada, a água ela corre e passa atrás de uma ilha. A água bate na cintura e embaixo é argila. Se você flutuar, é a mesma coisa que Bonito, é o rio lento lá de Bonito, o rio da Sucuri, né? Se eu não me engano o nome, é a mesma coisa.
Você põe um colete e você vai flutuando e não tem barro, porque é argila. Aqui para baixo nós temos as 3 ilhas. Nós temos a Ilha do Cabrito, que em volta da Ilha do Cabrito é tudo raso e tudo com argila. Nós temos o raseirão no meio do Paranapanema, que a água dá na canela. Você toma banho lá no meio do rio. Dá até medo, porque é rasinho, é um espaço bem grande, não tem problema, mas você fala, eu estou tomando banho no meio do rio Paranapanema, no meio da represa do rio Paranapanema. Fora outros e outros que, se eu fosse contar, são 17 pontos turísticos que não são explorados, professor. Não são explorados. Estão esperando vocês, e nós já estamos no finalzinho da carreira aqui, ó, vocês que estão chegando. Estão esperando vocês, com a criatividade de vocês, com a juventude de vocês, descobrir esses lugares e ganhar dinheiro com isso aí, além de desenvolver o nosso município. Eu só fazer uma complementação aqui, que o professor também colocou. É claro que, gente, quando a gente foi fazer o estudo, né, já veio exatamente isso, né, o turismo de pesca, bom, o veraneio que vocês têm aqui, tudo mais, então isso está dentro do mote que está sendo trabalhado, né, até por o pessoal aqui já complementou. Vou usar um pouco da fala da professora ali, que a professora colocou assim, né, eu gosto de natureza, né? Apesar de... Então, gente, nós estamos fazendo um trabalho sob a perspectiva dos gostos dos visitantes. Então, não é sobre o nosso umbigo, às vezes, professora, né? É sobre o que as pessoas gostam. Então, nós estamos formatando experiências para todos os públicos, porque muitas vezes o pescador vem, mas a esposa, os filhos não gostam de pescar, mas podem fazer outra coisa. É aí que entra toda essa integração, tá bom? E é justamente isso esse potencial que eu via em Santo Inácio, porque tinha a questão histórica, tem a questão da pesca e tem a questão do que eu sempre busquei, que é o turismo de natureza e aventura, porque eu precisei pegar o meu caiaque inflável e sair, né, me arriscando, porque não tinha um estudo, não tinha, né, enfim. E eu conheci essas áreas que o seu Nir falou, né, na raça, ali, com o meu caiaque, deu atravessar o rio a nado, né, enfim. Então, isso é arriscado, mas o atrativo está ali. O que fazer para não ficar arriscado? Fazer um estudo, trazer aquilo, delimitar onde é áreas para banho, colocar caiaques já ali com instrutores, né, com guias, para fazer também, além do turismo de pesca, o turismo de caiaque, que é mais contemplativo, né? O próprio questão para o banho, que acaba ficando abrangendo outros públicos. O público, né, o que gasta mais, mas também o que gasta menos. Né? Então, são ideias, porque são atrativos que já existem, que precisam ser mais bem explorados economicamente. Né? Porque, enfim. Há uns 4 anos atrás, uma trilha, lá perto do sítio da Marrafon, segue ali onde era o antigo lixão. Aquilo lá é considerado um ponto turístico? Posso? A minha pergunta vai para o professor Jurandir. E a minha pergunta, na verdade, é sobre a resposta que o senhor deu para o Max. Já que a gente tem a estátua do Bandeirante aqui na avenida principal, praticamente na entrada da cidade, ela não seria meio contraditória, já que ela matou o cara que está sendo homenageado com essa estátua, massacrou os indígenas e fazia como escravos? Na minha opinião, sim. Só que, quando a prefeita assumiu, já estava lá. E é muito complicado você, por iniciativa de prefeito ou de gestão, tirar um monumento histórico. Teria que a população fazer um movimento pedindo a retirada. Na minha opinião, não tem por que ter um bandeirante na entrada da cidade. Essa é a minha opinião pessoal, né?
Pelo toda a história, quem conhece a história sabe quem foi o Bandeirante. Agora, isso aí é um negócio, tem que a população pedir. Porque por iniciativa, foi outro prefeito que colocou. Por iniciativa da gestão, não fica bem. Pode se fazer, mas não fica bem, praticamente falando. Bom, só para Mas aí, pessoalmente falando, eu acho que seria bem contraditório da prefeitura tirar, porque querendo ou não, naquela época foi um fato marcante e já que é para contar a história, não importa se foi tipo da parte dele errado ou da parte certa. Mas aí, como ele fez parte da história, na minha opinião, deveria ficar, né? vendo, é contraditório. Por isso que ninguém pode tomar iniciativa sozinho. Tem que ser uma iniciativa popular. Para você faz sentido? E aí, galera? Faz? Isso é debate intelectual. Ensino médio. Tô radiante agora, hein? Tô radiante. Valmir, você vai complementar? Depois eu gostaria de pedir para Valmir e Jurandir esclarecer assim. Eu estava ouvindo ali os zum deles, ruína, sítio arqueológico. Eu sei que é o mesmo local. Só esclareçam para eles, porque para nós mais antigos é ruínas. Beleza. Agora é sítio arqueológico, tá? É o E aí, Jurandir explica. daí, a gente vai, depois que vocês fecharem, esclarecer esse fato, a gente já tem que partir para o final, por causa do horário, e temos essa apresentação é do Silnir, né, Silnir? E tem um vídeo institucional, um vídeo da Secretaria de Cultura para vocês verem, para a gente finalizar a nossa roda de conversa, tá bom? Sobre a parte histórica, o Jurandir fala, eu só queria complementar o que o Júnior estava dizendo ali do gasto, e realmente é isso, Júnior. A gente aprende aí com os doutores que turismo é negócio. Nós tivemos a oportunidade de estar em Água Boa, né, senhor? Lá no sítio São Francisco, um senhor que está explorando 2 alqueires de terra dele, lá numa quebrada, morro, ele fez trilha, etc. E lá ele fez um mirante, Brenda, e o pessoal vai lá para tirar foto do pôr do sol. É muito bonito o pôr do sol dele. Aí os instrutores chegou lá, Luiz, falou, não, o senhor tem que cobrar ingresso, o pessoal vir tirar o pôr do sol. Aí disse que a mulher dele falou, louco, vou cobrar para tirar foto do pôr do sol. Falou, vai, você vai tirar foto do pôr do sol. Virou um negócio dele. Hoje vai casamento, vai visita, vê o pôr do sol e paga o ingresso para o cidadão. Turismo, bem feliz, Júnior, não se pega nada, mas gasta gasolina, gasta isca, gasta bebida, e assim vão fazendo negócio. Só respondendo a pergunta, é o seguinte, ruína é tudo aquilo que está arruinado, ou seja, o tempo destruiu. Toda aquela construção era feita de taipa, de terra batida, com o tempo ela caiu, a madeira apodreceu, enfim, ela ficou arruinada, ficou em ruínas. Redução jesuítica, porque aquilo é o nome certo, é redução jesuítica, porque, como eu já disse aqui, os jesuítas reduziam, traziam os povos para um local só, para ficar mais fácil o ensinamento. Sítio arqueológico é que lá com aquela ruína, sempre existiu, é de conhecimento histórico desde sempre, da história do Paraná e do Brasil, alguém foi lá e fez uma pesquisa. Então aquilo ficou um sítio histórico. Um sítio histórico é um sítio arqueológico, que tem vestígios, inclusive de cultura indígena anterior à época. Então ali é um sítio de pesquisa arqueológica. Arqueologia é a ciência que estuda o passado, né? Tem esses 3 termos. Ele se confunde. Quando falam, é a mesma coisa. São colocações diferentes da mesma coisa. Só para me concluir, falou-se aqui do Rio e da redução jesuítica. Na verdade, as coisas se complementam. Historicamente se complementam. Porque, primeiro, os jesuítas usaram o que para chegar aqui? O rio, que era a única via de comunicação da época. Ninguém ia andar de Guaíra aqui pelo meio do mato. Vinha-se pelo rio. Eles colocaram, porque isso é história,
Eles colocaram a redução na confluência do Rio Santo Inácio, por quê? Porque era mais fácil a segurança. Que diz o livro de história, ali tinha muito peixe. Então está tudo ligado ao rio. O rio faz parte da história. Agora, esse algo importante, que é a redução jesuítica, por quê? Tem diminuir todo o restante do rio. Porque rio tem no Brasil inteiro. Agora, esse rio, com todas essas qualidades, algo mais tem aqui. Não vai ter em outros lugares. Esse é o mais importante. Então você soma as duas coisas. Elas se complementam. Elas não são contraditórias, se complementam. Muito obrigado. Agradeço, Jéssica, quer falar alguma coisa? Beleza? Eu acho que nós vamos dar uma recalibrada no nosso projeto para essa foi o primeiro passo. Quando a gente retornar dessa, nós vamos tentar, viu, molecada? Conversar, e aí a gente vai fazer uma avaliação de tudo isso que temos hoje, pensar nos próximos passos. Vão pensando aí nas férias o que mais vocês gostariam que a gente turbinasse para dar conta do nosso projeto. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, que um projeto de vida ele sofre, né, em tudo, né? Se é um projeto financeiro, sofre adequação nos recursos, né? Nos nossos sonhos também sofrem adequações. Eu gostaria de agradecer Jurandir. Aqui, seu Nir, eu vou pedir e apresentar para eles. Depois que o seu Nir apresentar, tem o vídeo da secretaria, e aí a gente encerra, tá bom, meninos? Meninas, certo? Pessoal, quando eu fui convidado para vir nessa mesa redonda, nesse debate, eu já tinha um projeto e eu falei, agora eu acho que é a hora. E todo projeto você nunca faz sozinho, você precisa de voluntários. E eu estou vendo aqui que tem muita gente com muita vontade, muita gana de fazer e acontecer. Então eu trouxe o projeto, eu vou mostrar para vocês e vocês vão me dizer se cabe ou se vocês estão afim de enfrentar esse desafio. Como eu já disse antes, eu e o Jurandir nós estivemos visitando 11 reduções jesuíticas, no Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem a Semana Missioneira. O que é a Semana Missioneira? São atividades durante a semana para resgatar a história e para movimentar. Então eu montei um projeto, vou passar para vocês. Eu quero aqui que o Jurandir acompanhe, que ele nos dê a força necessária, junto com a escola, junto com todos os envolvidos. Então vamos lá. Primeira Semana Missioneira do Guairá. Por que Guairá? Todas as reduções do Paraná, eles são classificados como reduções de Guairá. Então tá. Essa semana seriam algumas atividades para resgatar a história, valorizando a cultura e promovendo o turismo em Santo Inácio. Justificativa para essa semana de atividades. Santo Inácio, terra das missões. Santo Inácio é a terra das missões no Paraná. Abrigamos um patrimônio arqueológico mais importante do sul do país. Documento oportunidade única de posicionar a cidade no mapa turístico. Inspirando no sucesso da Semana Missioneira do Rio Grande do Sul. Lá já deu certo. Nós não estamos copiando, nós vamos fazer acontecer, aproveitando a ideia deles, tendo uma direção, um sol para a gente tomar. Argumento para a educação, tirar a história do livro e transformar em vivências práticas para os alunos, ou seja, trazer para todos vocês o conhecimento, o que foi aqui em Santo Inácio, as reduções jesuíticas de Santo Inácio Mini. Resgatar a memória
resgatar a memória histórica da província jesuítica do Guairá, o protagonismo e a cultura dos povos indígenas originários, guaranis, o comércio, a gastronomia e a hotelaria local por meio do turismo pedagógico e cultural, ou seja, fomentar e educar, unir as escolas em torno do sentimento de pertença e preservação do patrimônio. Não só, eu quero dar os parabéns ao Dom Pedro I, mas vamos depois, o projeto em andamento, unir todo mundo, a sociedade, as escolas, e os historiadores, os professores e todo mundo envolvido nesse trabalho. Pilares do evento estão em 4 eixos: educação e arqueologia. Então, nós podemos fazer palestras, oficinas e visitas mediadas. Essas oficinas nós poderemos, eu tenho um contato com o pessoal de Indiana, eles trabalham com barro, e ele se propôs a vir a Santo Inácio e mostrar como que se faz manualmente, com pequenas máquinas. Nós podemos fazer a feira de artesanatos, corais, rodas já está sendo efetivadas, arte e gastronomia, apresentações de viola, a prefeitura já tem um grupo que faz essa apresentação, a culinária baseada em ingredientes, ou seja, conscientizar e informar o pessoal do que aquilo que ele está comendo vem do indígena, incentivar antes a explicar a origem da comida. Das luzes nas ruínas. Olha, pessoal, é uma atividade que nós poderíamos assim adaptar, fazer uma caminhada noturna até as ruínas, com lampiões, com lanternas, e assim já foi feito o caminho de montanha, né, nós fazemos algo parecido em direção à ruína, ou poderíamos adaptar a caminhada de história, né? Não sei se poderia ser feito à noite. Então, o cronograma do evento, então seria mais ou menos assim, e poderia ser adaptada. Abertura na quarta-feira, abertura oficial, palestras históricas e cinema ao ar livre. Na quinta-feira, oficinas de arqueologia para as escolas e trabalhos com cerâmica. E aí entra aquele que usa vir e trabalhar com a cerâmica. Sexta-feira, abertura da feira de apresentação do coral. Tem um coral em Colorado, aqui temos coral? Temos um coral em Santo Inácio, melhor ainda. Então, apresentação de coral, feiras, um circuito gastronômico, encontro de viola e a grande caminhada das luzes. No domingo, missa solene da unidade, almoço festivo e encerramento. São ideias que nós poderíamos estar aprimorando. Essa caminhada aí foi lá no Recanto dos Guarani, com a escola pedagógica, espaço dos professores, atividades para as escolas, concurso de redação, desenho ou poesia com tema Nossas Raízes Missioneiras, oficinas práticas de arqueologia mirim, simulação de escavações e preservação, visitas guiadas obrigatórias ao museu histórico e ao sítio arqueológico durante a semana. Resultados, alinhamentos com as diretrizes, né, da escola sobre história local e diversidade étnica racial. Essa é uma imagem assim, que nós não temos tudo isso aí, mas podemos fazer algo que venha simbolizar esta caminhada das luzes. Atração principal, caminhada das luzes. Um espetáculo noturno com tochas, velas e pequenas encenações no sítio arqueológico. Baixo custo, alto impacto visual e emocional. Movimentação econômica, espaço na praça para artesãos locais, produtores, padarias e restaurantes, circuito gastronômico. Esse circuito poderia a gente montar por alguns restaurantes no município
que queiram ingressar nesse circuito e cada município fazer um prato indígena. Seria uma ideia. Estou aqui para receber, para aprimorar esta ideia. Parceria estratégica, apoio do IFAM, Secretaria da Cultura do Paraná, Secretaria da Cultura de Santo Inácio já estão aqui. E nós podemos tirar também ideias com a UEM, o EL e é da Rota Oficial do Turismo do Guairá. Contrapartida de infraestrutura, isso aqui a gente já pode pular, é só quando estiver em próximos passos. Então, isso aí já começou, eu acho que já começou, né, Luzia? Criação do comitê organizador, integração das secretarias da Cultura, Educação e Turismo. A Luzia, a escola já deu um primeiro passo. Contato formal com as comunidades e historiadores. Articulação com a comunidade, historiadores convidados, já está em andamento. Capacitação de guias e professores. Houve uma homologação de acordo entre a prefeitura e a usina elétrica e vai vir novidades para as escolas. Vão vir capacitações para guias, para aqueles que queiram trabalhar como guias no sítio ecológico. Vai ter um curso vindo, patrocinado não, devido ao acordo. Então vai vir livros da histórias de Santo Inácio e vai ser pagos cursos para que aqueles que queiram sejam guias em Santo Inácio. Criação da marca do evento e início da divulgação regional. Nós temos que fazer essa divulgação. Então, preservar o passado em Santo Inácio é construir o futuro do nosso turismo e da nossa educação. Parabéns à escola por ter começado, e essa é uma ideia que foi lançada. Gostaria que os diretores viessem a estudar sobre isso aí, junto com a Secretaria da Educação, Secretaria do Turismo e Cultura e todos os envolvidos. Obrigado. É isso aí, moçada. Aí, finalizando aqui a nossa fala, nós vamos passar um vídeo. Ele tá lá com o professor que ele quer gravar, Luzia. E aí vocês... Bom, mas enfim, essas cenas são locais, são do nosso município, são pontos atrativos que às vezes passa despercebido, vocês que gostam de trilha vão ver. Bem interessante o trabalho da Secretaria de Turismo. É isso aí, já falei, pode passar. Bem-vindo a Santo Inácio. Onde a natureza exuberante, história e desenvolvimento se unem em perfeita harmonia. Nossa terra acolheu os jesuítas no século XVII, guardando em seu solo marcas de um passado que ajudou a moldar a identidade da região. Honramos nossas raízes, preservando a rica história e as tradições culturais. O município se destaca pelo progresso, criando oportunidades e expandindo setores comercial, agrícola e industrial. Da energia vibrante dos esportes à tradição marcante do rodeio, aqui se vive grandes emoções.
Descubra o encanto de viver próximo ao majestoso rio Paranapanema. Aqui a gastronomia convida você a saborear o melhor da nossa terra com autenticidade e paixão. Seja para relaxar, se divertir com os amigos ou planejar aquela pescaria, este é o destino ideal para momentos inesquecíveis. Convido você a explorar Santo Inácio, um município que recebe de braços abertos, preserva suas riquezas e olha para o futuro. Natureza, história e festividades. Aqui, cada momento é único e você sempre será bem-vindo. Santo Inácio, a terra das missões. Agradeço demais vocês por aceitarem o convite. A nossa, o primeiro A e segundo A, 2 minutos, tá bom? Beleza? Nós precisamos agradecer aos nossos convidados, não precisamos? Agradecer aos professores das disciplinas que aceitaram o desafio, o apoio moral dos 2 professores aqui da área das exatas, física e finanças aqui. Nós concluímos essa primeira etapa. Eu estou muito contente com o que nós conversamos aqui. Acredito que nós vamos poder contar com o apoio de vocês para desenvolver tudo que nós pensamos ali no nosso projeto. Leonir, quando você falou, apresentou o projeto, sua ideia aqui, falou que nós demos o pontapé e falou, Luzia, falei para a Rosa, quando nós tivemos a ideia, foi para resolver o nosso problema, o nosso problema pedagógico aqui de organizar a disciplina e atender as diretrizes de uma escola em tempo integral. Mas olha só, tudo é história, Jurandir? Tudo é história. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele é histórico. Quando vocês forem adultos e tiverem lá o exercício das suas funções, esse dia, de alguma maneira, vai passar pela memória de vocês. Eu vivi aquilo quando eu estava no médio, lá eu aprendi isso, e olha só quantas coisas a gente entendeu aqui hoje, quantos campos para vocês protagonizarem suas histórias nós vimos aqui hoje. Era isso que nós queríamos, que vocês fossem com essa ideia para casa, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da experiência, assim como nós. Agora eu vou esclarecer uma coisa que nós organizamos, um agrado para vocês, que vieram nos visitar e contribuir, só que daí o Valmir trouxe mais convidados, então a gente vai presentear quem a gente tinha pensado a princípio, e agradeço a visita de vocês, Brenda e Luiz. Venham sempre, a gente pode organizar outros momentos, tipo podcast, um negócio mais de adolescente, assim, sabe? Cauã, porque a gente tem feeling para isso, certo? Então, teremos mais vezes, certo? Rosa, nossa. E obrigado, primeiro A, obrigado, segundo A. Acho que as nossas conversas valeram a pena, né? Obrigado, professora. Parabéns pela iniciativa. Eu quero dizer que não sou eu. Maria, os demais aqui envolvidos estão à disposição para todos e qualquer evento. Muito obrigado.